vamos lá. Então, na página 37, correção da atividade 3 a 9, lá do livro didático do 7º ano de Geografia. Durante muito tempo, as ferrovias eram as principais vias para transportar cargas e passageiros. Porém, na segunda metade do século XX, essa situação foi alterada. Sobre esse tipo de transporte, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente já tinha feito a correção da primeira, que tinha ficado falsa, a segunda, que tinha ficado falsa, e a terceira eu vou ler agora. Nesse período, gradativamente, houve redução dos investimentos no transporte ferroviário e aumento dos investimentos em rodovia. Lembra que eu falei que os governos incentivaram a vinda da Ford e da Volkswagen para o Brasil, então, automaticamente, se eles incentivaram essas empresas a vir para cá, eles tinham que deixar de construir ferrovias e hidrovias para investir na construção de asfalto. Vamos supor, a Elisa tem uma loja que vende um determinado produto. E a Elisa é lá da França. Aí eu peço para a Elisa vir montar a fábrica dela aqui. É óbvio que se eu estou fazendo um acordo com ela, eu, enquanto governante, tenho que incentivar que o produto dela seja vendido. Então, quando os governos trouxeram a Ford e a Volkswagen para o Brasil, eles iam ter que incentivar a construção de estradas, porque carro roda por estradas, e não por rodovias nem por ferrovias, certo? O transporte ferroviário não é adequado para países de grande extensão territoriais. Por conta disso, o governo brasileiro priorizou o transporte aquaviário. Mentira! O transporte ferroviário é muito adequado para países de grande extensão. Tanto que na Europa, na Ásia, até nos Estados Unidos, as grandes extensões são feitas por ferrovias. Você imaginou você pegar uma carreta carregada de soja lá do Mato Grosso e ter que levar lá no Porto de Paranaguá, ou ter que levar lá no Porto de Santos, ter que rodar esse Brasil inteiro com a carreta de soja, quando poderia colocar num vagão de um trem e esse trem levar até lá. Então, a última, a redução dos investimentos em ferrovias também pode ser justificada pela vinda de indústrias automobilísticas para o Brasil, principalmente após 1950. Peraí, fala a ordem direito, que... Então, essa última é verdadeira. A partir da década de 1950, as indústrias de carro vieram para o Brasil, as montadoras, e automaticamente o governo investiu em rodovia. Então, a ordem ficou assim. Verdadeira, verdadeira. Não, verdadeira, verdadeira? Não, ficou assim. Falsa, falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. Isso. Certo? Vamos para 4? Vocês estão passando certo aí? Sim. Então, vamos lá. Cite duas ações relacionadas à infraestrutura que pode auxiliar no desenvolvimento do país. Duas coisas que o governo pode fazer de infraestrutura, lembrando que infraestrutura é postos de saúde, médicos, asfalto, meio-fio, esgoto, ampliação da rede de transporte coletivo. Ué, então pode ser tudo isso aí, né? Mais duas coisas que ele quer para desenvolvimento do país, no geral. Um país vai crescer sem rodovia, sem ferrovia, sem portos? Não, então. Transporte, né? O transporte fluvial, que é muito importante pelos rios. Os portos. O transporte aéreo e ferroviário. Pode colocar todos esses. São importantíssimos. Ou seja, o fato mais importante para um país crescer é transporte. Principalmente para países pobres e com pouca tecnologia como o Brasil. Se quer trazer tecnologias de fora, empresas de fora, tem que ter transporte, tem que ter fonte de energia, senão as empresas de fora não vêm. E nós não temos as nossas. Então, transporte aéreo, ferroviário, fluvial. Portos, né? Aeroporto. Ótimo.
O Brasil tem portos? Tem. Quantos? Nós temos portos muito grandes, como o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, né? Nós temos portos no Nordeste que recebem grandes volumes de mercadorias e contêineres, na região de Maragogi, tá? Então, você tem uma estrutura de portos muito grande no Brasil, principalmente a partir da década de 90, quando esses portos foram privatizados. O governo passou para a mão da iniciativa privada. Então, esses portos foram modernizados, né? Porque os portos precisam modernizar para receber os grandes transatlânticos, né? São aqueles navios cargueiros enormes. Então, precisa de uma estrutura mais rápida. A própria questão de utilizar os containers, porque antes você levava soja, tinha que jogar dentro do porão do navio. Hoje em dia, os caminhões levam os containers, chega lá no porto, o guindaste tira o container de cima do caminhão e já coloca em cima do navio sem ter que mexer na mercadoria, já Eu está acho guardado. que eles têm que tomar muito cuidado, né? Porque tem que ser tudo bem medidinho, né? Os containers, Exatamente. para levar E o segurança. peso, equilibrar, né? Então, quanto mais tecnologia um porto tem, mais rápido ele carrega. Né? Porque os navios, senão os navios ficam muito tempo parados lá. E um navio tem custo muito alto, porque tem uma tripulação grande, é um investimento muito alto. Você imaginou quanto que não custa o navio para ele ficar parado tantos dias, sendo que ele poderia estar transportando mercadoria? Então, essas tecnologias, guindaste, um pessoal bem organizado, um porto bem treinado, facilita a carga e a descarga mais rápida. É a mesma coisa quando o caminhoneiro vai para uma fila de cooperativa e fica lá 2 dias esperando para carregar. Durante esses 2 dias, o bem dele, que é o caminhão, que custa mais de, vamos supor, o caminhão custa mais de 100 mil, né? Você fica com 100 mil de capital parado lá, sendo que poderia estar transportando outras coisas e ganhando dinheiro. Então, você vê aí no período da safra, aquelas filas de caminhão diante das cooperativas. Às vezes o caminhoneiro lá fica 3, 4 dias lá esperando para descarregar. Então, precisa de uma infraestrutura mais moderna que agiliza isso, certo? Antes você chegava com a carreta de soja na cooperativa, vinha lá um monte de trabalhadores e com umas enxadas gigantes, chamava de rodo, e tinha que tirar toda a soja com aquela enxada de cima da carreta. Hoje em dia já tem um equipamento que você trava o caminhão em cima e o equipamento tomba o caminhão. É o tombador, né, professor? Hoje já descarrega. Então, isso são modernidades que agiliza. Isso diminui o tempo de espera do caminhoneiro na fila. Então, quer dizer que ele pode ganhar mais dinheiro, pode transportar mais mercadorias, agiliza, né? O fluxo de mercadorias transportadas. Mesma coisa para os portos, certo? Então, vamos lá para 5. A geração de energia é um fator importante ao desenvolvimento, porém é necessário pensar nas questões ambientais. É importante gerar energia. Tá bonito, Isabel. É importante gerar energia. Mas, ao mesmo tempo, essa geração de energia no Brasil, qual que é a matriz energética no Brasil? É a energia hidráulica, as hidrelétricas. Tá? E para construir uma hidrelétrica precisa fazer o quê? Um grande impacto ambiental, porque precisa alagar uma região muito grande. Certo? Então, causa um impacto ambiental. Aí eu te pergunto, é importante energia? É. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no impacto ambiental. Certo? Crescendo os investimentos em regiões e energias renováveis no Brasil. Contudo, mesmo as fontes consideradas renováveis apresentam algum problema ou impactos para o ambiente. Sobre as fontes de energia e seus impactos, marque E para as informações relacionadas à energia eólica, S para as relacionadas à energia solar e H para as relacionadas à energia hidroelétrica. Tá?
Então, mesmo, por exemplo, vocês conseguem imaginar que aqueles grandes aerogeradores, parece aqueles cataventos gigantes, eles podem interferir na natureza? O Otávio e o João Pedro Pessoa quer que você aceita eles. Mas o João Pedro saiu, agora entrou de novo. Só tá o João Pedro aqui. O Otávio falou que também quer que aceite ele, porque você não está aceitando? Que eles entram e saem. Aí depois a gente esquece de marcar eles de novo. Então vamos lá. Continuando aqui. Então, vocês imaginam que um grande aerogerador sendo funcionado pela velocidade do vento, né, igual aqueles que tem lá no parque eólico, lá no Ceará. Aquilo lá pode prejudicar a natureza de alguma forma? Prejudica a natureza de alguma forma? Ou vocês acham que é uma energia que não prejudica nada? Porque um hidrelétrico tem que fazer um lago. Encobre uma grande área de vegetação. Se a madeira você apodrece. A hidrelétrica com a eólica não gasta nada, porque é tipo só como se fosse, que nem você falou, um catavento gigante, que roda de acordo com o vento, e quando ele roda, ele produz energia. Eu sabia que tem uma problemática ambiental na energia eólica? Não é que ela vai poluir a natureza, mas você sabia que ela mata as aves? As aves, principalmente as aves migratórias, por causa da velocidade das hélices e do barulho que ela faz, desorienta as aves migratórias, elas acabam sendo acidentadas pelas pás e também elas perdem o rumo da onde elas vão migrar de uma região para outra. Que horror! Então, tem uma problemática ambiental também. E a solar? A solar é a questão do quê? Que para você fazer uma grande estação solar, você precisa pôr as placas. E aonde que você vai pôr essas placas? Vamos supor, você não vai pegar uma terra produtiva que produz alimento e matéria-prima e vai deixar de plantar para você poder montar as placas solares lá. Entendeu? Por quê? Quando você coloca aí na sua casa meia dúzia de placas para gerar energia aí para a sua casa, é uma coisa. Agora, se uma empresa for construir uma estação gigante de placas solares, ela precisa cobrir uma parte grande do terreno. E esse terreno, às vezes, é produtivo. Eles iam colocar na granja. Só que eles falaram assim que o custo é muito caro, porque precisa de muitas placas. Mas aí você pode colocar no teto, igual foi colocado lá na escola, né? Foi colocado por todo o telhado da escola. Mas agora você imagina, isso é só para poder fornecer energia lá para a escola aí de Montevidéu e da escola daqui de Rio Verde. Agora eu te pergunto uma coisa. Se fosse uma companhia que fosse vender essa energia para as pessoas, tipo a Enel, aí teria que ser umas estações gigantescas. Né? Sem falar que tudo isso precisa de recurso, né? Você imaginou quantas placas tem lá na escola? Cobriu aquele novo telhado que foi feito, cobriu o telhado da cantina, cobriu em cima da escola. Né? Agora, você imagina você montar uma fábrica de energia para vender para as pessoas. Entender? Então, vamos lá. Sua obtenção depende das condições associadas à nebulosidade. Locais onde costuma haver muitas nuvens ou o tempo é muito nublado, não são favoráveis a esse tipo de energia. Solar? Solar. Então, vai colocar o S de solar. A geração de energia é inconstante, pois depende da frequência e da intensidade dos ventos. Pode interferir na migração de pássaros. Eólica. Você sabia que, segundo pesquisas, somente 13% do território do mundo pode abrigar a energia eólica?
Por quê? Porque precisa ter vento constante e uma boa velocidade durante o ano inteiro. Você já imagina você colocar um aerogerador que custa milhões lá na sua casa? Faz aquele catavento gigante lá na porta da casa, né? E aí, vocês acham que daria para ter aí na casa de vocês? Tem vento forte o ano inteiro? Não, o trem ia ficar parado lá, ó. Só quando dá a chuva que vinha aqueles ventão que ia gerar energia, né? E naquelas regiões também é a mesma coisa, uma região que fica nublada, muito ao sul, que fica no litoral, cheio de nuvens o dia inteiro, chovendo, como você vê lá no litoral de Santa Catarina, no litoral do Rio Grande do Sul, é quase que inviável você montar placas solares, porque às vezes quando você está lá no litoral, você percebe que fica o dia inteiro aquelas nuvens assim, sobre as montanhas e aquela neblina, né? Então não compensa, não vai captar muita energia. Agora, se pôr aqui no Goiás, aí você imagina, né? Vai gerar muita energia. Então tá, vamos lá. No Brasil, é produzida... Ano parado, e na outra metade vai produzir pouquíssimo. No Brasil é produzida em diferentes estados, mas se concentra principalmente na região Nordeste. É a solar? Solar? É eólica. Eólica? Eólica. Nós temos lá no... Vocês já viram aquele grande parque eólico de Paracatu, no Ceará? Tá aí, ó, na página 36, a imagem dele lá, ó. É assim? É assim. Você sabe qual que é a altura desses aerogeradores? Ô, professor, quando a gente está indo, ano passado, eu acho que foi, ano retrasado, quando a gente estava indo para o Paraguai, a gente passou por um lugar que tinha, acho que uns 5 desses. Eu olhava assim para cima, era um trem tão grande, tipo, era grande. muito grande. Nossa, e aquele trem rodava assim, parecia que ele estava tão lento, mas aí eu ficava imaginando a força que aquilo deve ter, o vento tem que ter, para girar até devagar aquilo. Você imagina, para poder desviar a atenção das aves que migram, é 70 metros a pá. É 80 metros aquela hélice, né, professor? Que eu vi na televisão, parece que era 80 metros a haste dele, só a haste. Olha, eu não sei te dizer se tem de 80, mas quando eu fiquei sabendo, porque lá em Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá, tem uma indústria que chama WEG, que é a maior indústria de motores elétricos da América Latina. E ela fabrica esses motores aí para esses geradores. Então, quando o gerador vai sair lá do pátio da indústria, tem até que fechar a BR e fica aquela carreta gigante com aquele monte de pessoas levando esses motores que são gigantescos. E as pás também vão em cima de 2 carretas, tão grandes que elas são. Então, pode ser que tenha de vários tamanhos. Eu sabia de 70 metros, de 80 eu não sabia, mas pode ser que tenha também. Pelo menos lá onde eu vi, né, tinha 70 metros. É certo? Porque eu vi na televisão daquele lugar lá eu não sei se é no Ceará, que aquele povo lá fica lá sem dinheiro, aí eles alugam o terreno para poder colocar essas energias eólicas. Sim, é mais ou menos igual faz com as placas de outdoor, né? Quando você vê na cidade, as pessoas alugam o terreno, tem que fazer contrato, um monte de coisa, para poder usar o espaço, ou às vezes pinta no muro, numa cerca. Então, é bem assim, é o uso do espaço ali. Então, vamos, Então, só para a gente ver, a região sudeste e sul concentram a maior parte das usinas desse tipo de energia. Em alguns projetos de construção na região norte do país, causaram muitas polêmicas. Hidrelétrica. Hidrelétrica, né? Certo. Então, vamos lá. 6. Quais são? Quer que fala de novo? S-E-E-H. Certo. Conferiu?
Quais são as 3 fontes de energia elétrica mais utilizadas no Brasil? Eólica. Hidrelétrica. Solar. Hidrelétrica. Você sabia que as 3 fontes que a gente mais utiliza ainda é o gás natural na indústria, a hidrelétrica e a biomassa? Gás E a natural, eólica, professor? hidrelétrica e biomassa? Vou dar um exemplo de biomassa que está bem próximo da gente aqui. Aqui na nossa região tem muitas usinas de moer cana, fabricar açúcar e álcool, não tem? Aí em Montevidéu mesmo acho que tem biomassa. Como é que é? Biomassa, hidrelétrica e o quê? Gás Gás natural. natural. Gás natural. Então, nessas usinas que moem a cana, né, nessas usinas de álcool, o que eles fazem? Eles aproveitam o bagaço da cana, que é utilizado como fonte de energia. O bagaço da cana é colocado nos fornos para ser queimado, para gerar mais energia para poder moer mais cana. Tinha gás Então, isso natural, é hidrelétrica e o que mesmo? biomassa. Biomassa. E o gás natural vem para o Brasil lá da Bolívia, num grande gasoduto, né, que atravessa, vem lá da Bolívia até São Paulo. E lá em São Paulo, ele emenda com uma rede que vem desde o Ceará até o Rio Grande, no litoral, chama Gazene. E aí ele joga gás dentro do Gazene, que é distribuído para as grandes cidades e é geralmente utilizado mais Lembra aquela vez que você mandou a gente pesquisar, professor, para a gente ter ideia de como era? Eu pesquisei, é uma estrutura tão grande, é gigantesca. Né? é tão legal de ver. Você viu lá aquela parte que eles tiram o gás da bacia de campo? Aí o gás ele é no estado gasoso. Aí eles resfriam ele passa para o estado líquido, coloca dentro dos grandes compartimentos no navio, parece uma laranja gigante em cima do navio, né? Porque como que eu vou dizer? Faltou o nome aqui. É como se fosse um compartimento de transporte, um container. Aí joga o gás líquido lá dentro, aí ele vem para o Porto de Santos. Quando chega no Porto de Santos, tem uma estação de descarregamento, que são braços mecânicos que vai lá na boca lá do container que está o gás líquido, né? E já liga e puxa o gás. Ele suga o gás líquido lá de dentro, né? Do estado líquido. Aí, durante esse processo de transferência para a estação, ele é aquecido. Ele passa do estado líquido para o gasoso novamente. E aí ele joga na tubulação de gás do Gazene, que daí é levado para toda a região Nordeste, para toda a região Centro-Oeste e Sul. Então, é uma estrutura construída para distribuir o gás, né? Porque você imaginou se tivesse que carregar esse gás de caminhão? Além de ser um transporte perigoso, né? Por causa de acidentes. Não, já tem muito caminhão, professor, não dá mais não. Ainda bem que tem esse treco. Então, para quem não viu, tem até um vídeo institucional da Petrobras mostrando, né, a construção do Gazene. Então, vamos lá. Vamos para 7. A maior parte da eletricidade gerada no Brasil provém de fontes renováveis. Tá? Justifique sua resposta. Por exemplo, a hidrelétrica é uma fonte renovável? Não. Por exemplo, a energia hidrelétrica vai acabar algum dia? Somente se o rio secar. Mas daí vai ser ação antrópica, ação do homem. Por que o rio vai secar? Porque o homem vai retirar muita água do rio, porque o homem vai poluir, jogar muito lixo, vai desviar a água do rio, por isso que o rio pode secar. Mas o fato na Bacia do Prata mesmo, que começa ali no Rio Grande, Minas Gerais, que liga com o Paranaíba, que liga com o Rio Tietê, que vem de São Paulo, e vai descendo, vai ligando com o Rio Paraguai, vai ligando com o Rio Paranapanema, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, liga com o Rio Iguaçu, com o Rio Piquiri lá no Paraná, né?
vai formando o Paranazão, depois liga com outros rios que vêm do Rio Grande, e aí forma a Bacia do Prata e deságua lá embaixo na divisa do Uruguai com a Argentina. Até chegar na divisa do Paraná, essa captação de água que começa aqui no sul de Minas tem 19 usinas hidrelétricas nesse rio. Então, quer dizer que a água passa por 19 usinas hidrelétricas e a mesma água gera 19 vezes energia. E depois ela vai para o mar, evapora, chove e o rio continua. Então, é uma energia renovável. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, por exemplo, demorou milhões de anos para se formar. Então, não vai dar tempo da gente fazer outro petróleo. Né? Então, ele vai acabar e vai acabar. O carvão mineral acabou, não tem como fazer outro. Né? O álcool. Já? A Isabelle tá lá pintando cabelo, coisa Então, mais linda. Então, vamos lá, rapidão. O que vocês fizeram aí, senão a gente não termina nessa página. Tá 7. Vocês colocaram... É para colocar. Não. A maior parte da eletricidade gerada no Brasil provém de fontes renováveis. Justifique sua resposta. Então, vocês vão colocar que a hidrelétrica... Ela provém de fontes renováveis? Sim. E a maior fonte renovável que nós temos no Brasil é a hidrelétrica, que gera 60% da energia consumida no Brasil. Por que ela é renovável? Porque vem da água. Enquanto tiver o rio passando água, vai estar gerando energia. Sim, A as energia... hidrelétricas. Exatamente, que geram 60% da energia consumida no Brasil. Vamos para 8? 8. Em qual município o estado se localiza as centrais nucleares brasileiras? Quais são os problemas relacionados a essa fonte de energia? Sei não. Centrais nucleares brasileiras? Sabia Aonde que o Brasil tem central nuclear? foi feito um projeto durante os governos militares, na década de 60 e 70, quando o Brasil era uma ditadura militar e era governado por generais do Exército. Lembra que eles criaram a Zona Franca de Manaus? Para tentar levar gente lá para o norte, porque eles diziam que era fronteira e lá precisava ser desenvolvido para proteger as fronteiras. Eles também criaram o plano de construção de usinas nucleares no Brasil, porque dentro da perspectiva de gerar energia, e você sabe que sem usinas nucleares não se produz o material radioativo que pode ser utilizado para fazer bombas atômicas. Tá? Então, essas usinas, elas tinham o planejamento para ser construído 5, que era Angra 1, 2, 3, 4, 5, lá no Rio de Janeiro. Tá? Aí, construiu a 1 e a 2. A 3 já faz mais de 20 anos que todo governo começa e para. Já gastou milhões de reais e até hoje ela não ficou pronta. A 4 e a 5 nem começou a ser construída ainda. E o que elas geram de energia era para ser 5, mas só tem 2. A terceira ainda está lá. Há uns 30 anos, uns 20 anos que não sai do papel, só gasta dinheiro. Tá? Então, onde que elas estão? Vocês colocou que elas estão no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E principalmente, né, pessoal, que elas estão numa região muito bonita, próxima do litoral, e um acidente nuclear pode causar um desastre gigantesco. Em Angra dos Reis. Rio de Janeiro. Em Angra. Se ela explodir, professor, ela pode acabar com o oceano? Não, mas ela pode... os gases tóxicos, a radiação pode cair na água, contaminar o litoral.
a vida marinha, Em as pessoas. Chernobyl não foi um negócio nuclear que explodiu? Foi negócio- agora, durante a tsunami, né, lá no Japão, afetou uma estação elétrica que fornecia energia para uma usina nuclear em Fukushima, né? E aí precisa. Por que aqui no Brasil é no litoral? Porque precisa de muita água para resfriar os reatores. Porque é quebra de partículas, né? Cada vez que você quebra uma partícula, gera energia, que é a fisão. Depois vocês vão entender isso lá na aula de ciências mais tarde, tá? Não vou explicar isso agora, senão vai ficar demorado. Então, é uma reação em cadeia que vai quebrando as partículas. Uma partícula quebra a outra e vai e não para mais. Aí produz um calor muito intenso que gera energia. Mas tem que resfriar essas máquinas, senão elas explodem. Então, precisa de muitos milhões de litros de água, que são despejados em cima dos reatores para resfriar. Lá no caso de Fukushima, era resfriado com energia elétrica. Mas daí a tsunami derrubou a estação elétrica. Os reatores começaram a esquentar e corriam o risco de explodir e causar uma catástrofe, porque era no meio de uma cidade gigante. Aí alguns técnicos resolveram doar a sua vida e entraram nos reatores para desligar eles manualmente, né? Porque uma vez que você se aproxima do reator, você morre. Então, eles tiveram a nobreza de fazer isso para poder evitar um acidente maior. Porque se largasse os reatores ligados, sem energia para resfriar, eles explodiriam e acabaria matando milhares de pessoas no Japão. Vocês lembram lá do caso também de Chernobyl? Já ouviram falar? Eram 4, né? Eram 4. Você contou essa história pra gente? Eram 4. Essas máquinas, né? Eram 4 delas, não era? Sim. E vocês lembram também o caso? Lembrei. Você tinha contado mesmo. Vocês lembram do caso do Césio-137, que é um material menos radiativo do que o urânio, bem menos. E da cápsula de raio-x que foi encontrada lá em Goiânia? Como é que é o nome que chama aquilo? Césio-137. Desativou um hospital, largou um aparelho de raio-x, aí o pessoal a encontrou lá, pegando o resto de ferro para vender para o ferro velho, achou uma máquina interessante para vender para o ferro velho. Desmontaram e tinha uma cápsula, que é a cápsula que faz, né, o processo lá que a máquina do raio-x faz. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá no ferro velho, eles cortaram a cápsula e tinha um pó azul cobalto. Imagina assim, como se fosse um pó. Maravilhoso. Né? Aí pegou o pó, passou no rosto, passou no corpo, porque ele brilhava azul durante a noite. Aí foram embora, pegaram o ônibus, dali a pouco começou a chegar gente passando mal, né? Porque inicialmente causa vômitos, causa uma intoxicação e leva a pessoa à morte. Quem não morrer no início, que é contaminado, depois morre, geralmente ataca muito a questão de câncer, né? E outras doenças que podem acontecer no futuro. Né? Tipo, a pessoa pode nascer com queima, o Por isso que Césio é forte que ele queima. Trabalham com raio-x, elas trabalham tipo, por 6 meses e fica de férias um tempão, não é? Exatamente. E olha que ali só está colocando uma radiação mínima e controlada sobre você. E dependendo do local, eles cobrem também o tórax da pessoa, com aquele coletão de chumbo pesado, né? Para que você não fique exposto, que pode prejudicar os órgãos internos. Tá? Então, voltando daqui. Então, ficou lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tá? Isso. Só? E a 9? Só. A 9, quais são os principais impactos ambientais